Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo desse curso. Vamos falar sobre as lesões comuns na dança. E para a gente iniciar essa aula, eu gostaria de começar com uma reflexão. Por que vocês acham que bailarinos são atletas que se lesionam tanto? Claro, se a gente pensar no alto rendimento, todos os esportes, os atletas têm altas taxas de lesões. Mas e na dança? Muitas vezes a gente vê bailarinos que não veem a dança como uma profissão, que dançam como um hobby e tem aí as suas cicatrizes, de lesões. E por que será que isso ocorre? Será que nas outras modalidades esportivas isso acontece com frequência também? Os atletas, os praticantes das modalidades, por exemplo, de uma natação, será que eles sofrem com muitas lesões, assim como os bailarinos? Pois então, na minha opinião, não. Eu já passei por diversos esportes, já nadei, já joguei futebol, já joguei tênis, tudo que vocês imaginarem de esporte, eu já pratiquei, já estive dentro desse mundo. E eu não via as pessoas se lesionar ou sentir dor com tanta frequência quanto eu vejo na dança. E na minha opinião, por que isso acontece? Por que bailarinos são uma população que sofre tanto com dores e lesões? Eu acredito que são por dois fatores. Um deles, simplesmente pelo fato da dança ser anti-anatômica. Os movimentos que a gente precisa fazer, o nosso corpo não foi criado para fazer esse tipo de movimentação, né? Essa rotação já começa pela rotação anterior, do quadril. A gente vê que os bailarinos ao longo da vida, eles vão ficando com essa rotação no quadril. E o normal do ser humano seria caminhar com os pés praticamente voltados para frente e não rodados para o lado. Essa que é a nossa anatomia. Então, a dança, na minha opinião, ela é totalmente anti-anatômica. E o segundo fator é porque a gente tem aí muitos professores sem conhecimento nenhum lidando com o corpo dos bailarinos. A gente não tem uma regulamentação que diz que para você dar aulas de dança, você precisa ser formado em dança ou em educação física, que aborda, essa questão da dança, mas bem superficial. Então, a gente não tem essa regulamentação. Qualquer pessoa que decida, hoje eu vou abrir um estúdio de dança, uma escola de dança, vai lá, abre e consegue alunos, Isso, obviamente, que tem alguns fatores que afetam, mas qualquer pessoa hoje pode dar aulas de dança. Isso é uma coisa que complica, porque a pessoa não ter o conhecimento do corpo, não ter esse conhecimento de anatomia, ela só reproduz o que ela já aprendeu, o que ela aprendeu em cursos, o que ela aprendeu com o próprio professor ou até mesmo pela internet. Então, eu acredito que esse fator pesa muito, porque se a gente conhece do corpo, conhece de biomecânica, conhece de preparação física, a gente sabe quando que a gente pode abusar um pouco mais na exigência do bailarino, quando que a gente pode forçar a perna dele para ir um pouco mais, quando não devemos fazer isso. Se ele está sentindo tal dor, o que ele deve evitar, Se a gente deve diminuir essa carga de treino dele ou se ele pode manter. Tudo isso colabora para esse alto nível de lesões em bailarinos. Então, esses são os dois principais motivos que eu vejo que são os quais os bailarinos se lesionam. Sem falar que as ciências que estudam a dança, as pesquisas sobre dança, sobre a preparação física com a dança, a influência que a dança tem no corpo do bailarino, são muito recentes. Então, essas informações ainda estão se disseminando aos poucos. E para chegar em todos os professores, isso vai levar muito tempo. Como eu já falei, vocês que estão adquirindo esse tipo de informação já estão muito na frente de outros. E claro que também tem o fator da preparação física inadequada, que a gente vê aí bailarinos alongando o mesmo grupo muscular todos os dias da semana, não fazendo fortalecimento,
né? Então, essa questão do descanso, não dando o descanso correto para o corpo, não preparando ele da forma correta, de acordo com os objetivos dele e do que o corpo necessita. Então, essa preparação física inadequada, acredito que esteja também muito ligada à ocorrência alta de lesões. E agora vamos falar especificamente de lesões. Por que é importante o fisioterapeuta, o profissional da educação física, o professor de dança e todos os outros profissionais que trabalham com o corpo desse bailarino ter um certo conhecimento sobre as lesões que mais acontecem na dança? Bom, mas então é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque imaginem comigo, se a gente sabe quais são as lesões mais comuns, vamos pegar uma delas aí, que é a dor fêmuro-patelar, né? Que é aquela dor anterior embaixo da patela. Se a gente sabe que essa é uma das lesões mais comuns na dança, a gente vai procurar saber por que isso acontece. Bom, ela acontece geralmente, pessoas que têm essa dor é porque tem talvez um glúteo fraco, ou um quadríceps fraco, ou falta de estabilidade, né? São vários fatores. Então, se a gente sabe que essa é a lesão uma das lesões mais comuns, e por que isso acontece, a gente consegue evitar, porque daí a gente vai fazer o quê? Trabalhar a força de glúteo no bailarino, a força de quadríceps, a estabilidade, que é o que vai, muito provavelmente, gerar essa lesão. Então, a gente consegue evitar. Agora, vamos levar para o lado mais pessoal de vocês mesmo, porque a gente sabe que em cada canto do mundo a dança muda, as modalidades mudam, então as lesões comuns também podem mudar. Então imagine que você tem lá na sua escola uma porcentagem grande de bailarinos, né? As lesões que mais acontecem com esses bailarinos seja essa dor fêmuro-patelar. Então, você sabe que provavelmente os seus bailarinos não trabalham tanto força de glúteo, força de quadríceps e estabilidade, que foi o que eu falei. Então, você sabe que essa é uma lesão comum na sua escola. Você vai trabalhar em cima disso. Claro que às vezes pode ser um piso inadequado, às vezes não é nem culpa do professor ou falta de atenção do professor nessas questões. Às vezes pode ser até o piso. O piso que não está correto, não tem um amortecimento legal, e aí o impacto nas articulações fica gigantesco, porque uma curiosidade aqui agora, não sei se vocês sabem, mas quando um indivíduo, seja ele bailarino ou não, salta e aterrissa em uma perna e depois a outra, ou em uma perna só, essa sobrecarga nas articulações, na articulação do joelho principalmente, pode chegar até a 10 vezes o peso corporal do bailarino. Então, se o bailarino pesa 50 quilos e ele salta, essa sobrecarga no joelho dele pode chegar a 500 quilos. Vocês sabem o que é isso? Por isso que é comum a gente ver muitos bailarinos com problemas de joelho, quadril, tornozelo. Então, a gente observar para nós mesmos, para nossa escola, o que tem de comum. Às vezes a gente não precisa nem ir pegar uma pesquisa feita com milhares de bailarinos para saber o que precisa ser feito. É só a gente olhar para nossa própria escola. Mas claro que essas pesquisas com respaldo científico também nos ajudam a ter uma noção. Porque às vezes você pode estar pensando, mas os meus bailarinos não se lesionam, né? Então você pode evitar dessa forma, olhando quais são as lesões comuns, em geral, da modalidade ou em geral da dança, para conseguir diminuir as chances desse bailarino ter lesão. Porque também a preparação física pode ser a melhor do mundo, mas pode acontecer do bailarino bater o pé no chão e quebrar. Isso é uma coisa que não está tanto ao nosso alcance. Mas, por exemplo, uma entorse de tornozelo, que também é uma das lesões mais comuns em bailarinos. Se esse bailarino tem uma boa estabilidade, tem o tornozelo fortalecido, ele pode até torcer, mas não vai ser tão grave quanto aquele bailarino que não tem estabilidade, que não tem fortalecimento
não tem força nesses músculos da região do tornozelo.